O Conexão Rural fala com o professor Júlio Barcelos, coordenador do nosso Nespro. Nessa manhã bonita, diga-se de passagem, de quarta-feira, professor, para fazer uma avaliação desse momento pecuário, um momento de valorização. Mas ontem, professor, eu entrevistava um produtor rural do Rio de Janeiro, um criador do Rio de Janeiro, um criador de caracu. E ele me falou e ele me fez uma observação e eu fiquei pensativo depois. Ele disse assim, eu tenho muito medo que isso aí seja uma bolha. Claro que ele estava se referindo aos bons preços, à alta valorização que tem tido a pecuária desde o último trimestre do ano passado para cá. É uma bolha, professor? Bom dia, Alex, seus ouvintes, seguidores, obrigado pelo convite. Não. O que determina preço nós não podemos revogar, é a lei da oferta e da demanda. E desde outubro do ano passado, como você muito bem se referiu, o grande déficit de carne no mundo, basicamente pela eliminação de um contingente importante de suínos na China, provocou um aumento de demanda geral. Mesmo com a economia mundial ainda a passos muito lentos, no ano passado, isso puxou o preço do gado. Puxou o preço da carne, puxou o preço do gado e, no Brasil, de uma maneira geral, houve um aumento na arroba do boi a partir de outubro. E este aumento ele foi muito mais expressivo aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um aumento de outubro a dezembro de quase 40%. Muito bem. Vale dizer que nós vínhamos de um período de preços muito deprimidos no Rio Grande do Sul, enquanto o Brasil como um todo vinha mantendo preços mais equilibrados. Muito bem. Esse fenômeno de reposicionamento dos preços deu um certo fôlego para o pecuarista. E esse fôlego permitiu que ele tivesse um pouquinho mais de autoridade na hora de vender, né? Não só de perguntar quanto é que estão pagando, mas de ter a possibilidade de dizer ao comprador, olha, por esse preço, me desculpe, eu vou esperar mais uns dias. Bom, e esse gostinho ele tem sido muito positivo para toda a cadeia produtiva da carne. Muito bem, então nós entramos em janeiro com preços mais realinhados. Mesmo assim, a carne subiu para o consumidor nos meses de março, nós andamos monitorando, ela foi reposicionada com toda a crise do distanciamento social e ela veio repassando preços, repassando, e nós chegamos agora, no mês de julho, ainda com uma certa majoração de preços, basicamente pela grande escassez de gado no Brasil e em virtude de dois fenômenos importantes. Primeiro, nós temos uma seca no Brasil Central. Não chove. Começou em maio o período da seca. E isso reduz a oferta. E, em segundo lugar, no Sul, nós viemos de uma seca desde dezembro do ano passado, atrasou muito o preparo do gado para engorda, quando as chuvas chegaram em abril, e nós entramos no inverno com uma escassez de gado. Então, isso fez com que a velha lei da demanda estabelecesse um reposicionamento de preços pago ao produtor, que é justo, porque ele investiu para entregar uma carne de qualidade em períodos mais difíceis, que é a seca no Brasil Central e o inverno Sul. Não é uma bolha porque não tem gado no mundo. Não tem na Austrália, não tem no Uruguai, não tem na Argentina e não tem nos Estados Unidos para atender. Para compensar, Alex, um número simples. 40 milhões de porcos sumiram. Muito bem. O que equivale 40 milhões de porcos? 4 milhões de toneladas de carne. Quanto o mundo vende de carne bovina que exporta, que sai de uma região para outra? 8 milhões. Então, metade da carne bovina representa esses 4 milhões de porcos que sumiram. Então, o porco, hoje, todos os noticiários, inclusive na conexão, vocês estão divulgando isso, o porco bateu recordes. 6,10 o quilo vivo. Um porco nunca valeu o quilo vivo do boi.
Mas então, isso é uma bolha? Não, não tem, as pessoas precisam se alimentar e uma carne vermelha importante, estão comprando mais. Só que este aumento do preço do porco faz com que também aquele que comia a costela de porco, o filezinho e o lombo porque era barato, agora diz assim, opa, ficou muito cara, vou voltar para o dianteiro bovino, vou voltar para o guisado de primeira, guisado de segunda. Então, estamos vivendo uma situação normal, de grande demanda para a oferta que foi reduzida. Professor, nós já tínhamos essa valorização lá no final do ano, nós não tínhamos pandemia ainda, né? A pandemia deu uma força para isso aí, como é que se posiciona a pandemia versus consumo, né? E também exportações até nesse contexto aí. Claro, esta questão, o Brasil é muito grande, né, Alex? O que ocorre no Nordeste, por exemplo, que tem um tipo de carne preferencial, que é o frango e a carne de dianteiro. O cidadão do Nordeste come carne de dianteiro. Então, houve um aumento no consumo do dianteiro porque as pessoas estão mais em casa, no Nordeste. Se nós nos reportarmos para o extremo, que é o sul do Brasil, e basicamente o Rio Grande do Sul, porque nós temos uma situação muito diferenciada em termos de formação do preço do boi. A nossa formação é determinada pelo consumo do Estado e pelo volume de carne que entra de outras regiões. Então, o varejo aqui tem um comportamento diferente. Ele pode ir lá no Mato Grosso comprar carne e vender em Camaquã amanhã. E isso traz vantagens tributárias e, às vezes, essa carne se torna mais competitiva em relação ao nosso gado e pode influenciar o preço do nosso gado gordo, que é o que aconteceu agora nas últimas semanas. Mas o consumo, o que nós vamos medindo desde março para cá, ele não sofreu grandes restrições no Rio Grande do Sul. Vem se mantendo e houve, inclusive, repasse no varejo em termos de preço. A carne no varejo subiu de março até agora quase 20%. A costela subiu 40%. Então, o que aconteceu? Mudou o churrasco do gaúcho. Eu venho comentando isso e é um comportamento interessante. Como as famílias estão em casa, as famílias não podem fazer churrasco com os amigos. E quando ela não faz o churrasco com os amigos, ela não pode comprar uma maminha inteira, uma picanha inteira, mais a costela, mais o salsichão e mais a paleta de cordeiro. Então, ela faz um churrasco mais simples, porque agora ela tem que pagar. E qual é o corte que ela tem que pagar que eu posso comprar meio quilo? Costela. Então, houve um aumento de demanda de costela. Isso nós vemos observando semanalmente. E esse aumento de demanda de costela faz o frigorífico buscar um tipo de gado, que é mais barato para ele repor no varejo, que é a vaca. Então, a vaca vinha subindo muito bem até a primeira semana de julho. E na primeira semana de julho, ontem até eu comentei, dei uma entrevista sobre isso, os frigoríficos, nós não entendemos bem como isso funcionou, e também não cabe aqui, isso aqui é uma discussão sobre um setor da economia, e é o livre mercado, nós precisamos respeitar muito bem isso, mas houve uma queda de preço do boi. E aí, em 3 semanas, levou um tombo, eu chamo tombo. O preço do boi teve um recuo em pleno entre-safra. Mas, de certa forma, já esta semana os sinais são de que vai ocorrer uma recuperação no preço do boi, os produtores já estão um pouco mais capitalizados, estão com um pouco mais de autoridade, e não é que nós estejamos falando a favor do produtor. Isso é importante para a cadeia produtiva, porque este produtor que está entregando hoje um boi, ele investiu em tecnologias para entregar um boi quando ninguém tem. E essa tecnologia, se ela não for remunerada, ela desaparece da propriedade, o produtor fica receoso de utilizá-la novamente. E depois nós podemos enfrentar período de escassez com grande repercussão para a sociedade. Então, hoje a carne não está cara porque o produtor investiu em tecnologia. Agora, o varejo, por sua vez, vem repassando preços e aumentando o consumo numa proporção muito maior
do que o aumento do preço do boi. Ô, professor, e o baixo consumo, ou quase zero consumo dos restaurantes aí, no que isso aí acabou influenciando? Pelo que a gente vê, não influenciou muito, mas deve ter tido, logicamente, a sua influência, né? Claro, esse é um setor que vem sofrendo muito, mas, novamente, Alex, como as pessoas, a sociedade está em casa, onde é que ela comia aquela carne? O churrasco. Onde é que ela comia carne? No restaurante. Agora ela faz a sua preparação culinária em casa. E esse fato de fazer em casa, ele altera o tipo de corte de carnes. Então isso nos provou que a carne mais consumida hoje em casa é o alcatra. Foi o que mais subiu de preço nos últimos meses. Por quê? Porque agora, como tu tens tempo, tu resolve fazer, inventar, invencionice na cozinha, né? Então ele assiste a televisão, vê como é que faz, e o churrasco, ele ficou um churrasco caseiro. Nas grandes cidades, os condomínios não podem usar seus espaços comuns, então todo mundo está fazendo seu churrasquinho em casa. Bom, então aquela carne que era consumida no restaurante, agora ela é consumida em casa. E quem aproveitou isso? O delivery. As casas de carnes hoje estão entregando em casa a carne. Elas se aproximaram muito do consumidor. E isso traz algo muito positivo, de novo, para a cadeia produtiva. Porque aquelas carnes mais diferenciadas, aquelas carnes com marcas, aquelas carnes oriundas de propriedades que têm a sua marca, elas agora passam a ser mais bem reconhecidas via o varejo. Então, o pequeno açougue, para sobreviver, precisou se comunicar com o consumidor. Então, isso foi trazendo ganhos positivos, e principalmente para o sul do Brasil, onde nós temos produtores com menor escala, produtores com uma carne diferenciada, eles começaram a aproveitar esse espaço. E isso é ganho que fica para o setor. Professor, por que aumentou, logicamente, o consumo, as exportações chinesas da carne bovina nesse período? Tem alguma razão específica? Claro, Alex, porque, de novo, eles abateram 40 milhões de porcos, Alex. Mas a carne bovina para eles é muito cara ainda, não é? Claro, mas o que acontece é o seguinte, esta carne suína, quem comia 40 quilos de carne suína por ano, essa carne suína ela ficou muito cara também. Então, este produto que foi substituir o porco na China é o boi. E quem tinha boi para vender? O Brasil, não. Então, foi tudo isso, você vai perguntar, este fenômeno se chama China? Sim. Agora, nós podemos fazer uma outra pergunta. Existe risco nisso? Claro que existe. E será isso? Tanto é verdade que alguns embargos para frigoríficos brasileiros, na ausência de uma justificativa técnica muito bem consistente, repercute onde? No preço. No preço, qual o preço? Da tonelada de carne exportada. E se você observar as estatísticas, o preço médio da carne exportada hoje já diminuiu quase $1.000 em relação ao que nós íamos exportando no ano passado e no primeiro trimestre deste ano. Então, há uma tentativa de recuperar o rebanho suíno, mas isso demora, né? Então, uma porca é 114 dias para dar cria, isso tudo é lento. Mas uma outra questão que eu queria abordar com o senhor é um assunto até bastante delicado ultimamente, essa questão aí do meio ambiente, né? Inclusive, hoje até coloquei na minha coluna um endossamento por parte de pesquisadores de algumas universidades, como a de Minas, como a de São Paulo, e também uma norueguesa, se eu não me esqueço, endossando aquele estudo que saiu na revista Science do mês passado, falando da produção, entre aspas, contaminada da Amazônia. Até que ponto, sim, professor, isso aí pode atrapalhar a nossa imagem e também os negócios lá fora? Claro, esse tema foi intitulado A Maçã Podre do Agronegócio Brasileiro. Inclusive, nós reavaliamos todo esse trabalho científico. O trabalho científico ele é muito bem conduzido. Nós não podemos dizer está errado.
o que nós afirmamos, inclusive publicamos no Instagram do Nespro, é que uma maçã podre não tira o mérito e não contamina todas umas cestas de maçãs saudáveis. Então, a conclusão do trabalho, ela tem um viés que aponta para um pequeno detalhe que não representa o volume de carne produzida no Brasil. Então, isso que nós colocamos, nós afirmamos, o estudo é bem feito, as informações são válidas, mas a conclusão, ela é ruim. Porque a conclusão deveria dizer assim, olha, existem problemas numa micro-região pecuária brasileira que nós precisamos resolver. Porque a maior parte da soja e da carne bovina brasileira vem das regiões legais que respeitam o meio ambiente e, portanto, é importante que o Estado, a nação, olhe para esta pequena parcela, mas que não tire uma conclusão a partir da pequena parcela dizendo que a maior parte é assim. Ou seja, é como se nós chegássemos numa fruteira e pegássemos uma maçã e chamássemos o dono da fruteira. Olha, esta maçã está podre, não vou levar nenhuma maçã. Diz assim, mas moço, você está vendo, tem várias caixas do lado aqui, maravilhosas, perfeitas. Esta se contaminou como se contamina qualquer profissional em qualquer profissão, em qualquer atividade da natureza humana. É isto. Então, agora, a repercussão disto, ela se dá, sim, Alex, porque eu costumo muito dizer com muita frequência, ninguém atira pedra em cavalo morto. Ninguém. Então, quem atira pedra ou maçã podre ou ovo podre está atirando num gigante que está vivo, bem vivo e que respeita a legislação. Eu diria assim, que mais prejudicial a esse artigo da Science foi o manifesto assinado por mais de 30 grandes organizações do agronegócio e que disseram assim, olha, vice-presidente da República, veja o quanto é importante respeitar que os nossos fornecedores respeitem o meio ambiente. Ou seja, eles que disseram assim, olha, os produtores de soja, de milho, de trigo, de algodão, de café, de boi, tem que ter muito cuidado, porque senão as nossas grandes empresas, geralmente multinacionais, terão dificuldades de colocar os nossos produtos. Então, o setor dentro da porteira deveria fazer um manifesto dizendo assim, não concordamos com esta pressão sobre o governo, porque nós, de qualquer bioma, estamos respeitando sim, e que essas grandes empresas importantíssimas para o país não se preocupem, porque nós estamos cumprindo com o nosso dever e queremos ter o direito de vender para qualquer organização internacional, porque nós estamos sob a égide dos marcos regulatórios que nos diz como deveremos produzir, e assim o fazemos. Professor, para nós concluirmos, eu gostaria que o senhor deixasse aí um recado para os produtores nesse momento, já estamos aí no 8º mês do ano, vem uma época de consumo grande pela frente, que talvez seja compensada por esse momento pós-pandemia, de recuperação da economia, mas eu gostaria que o senhor visualizasse esse produtor no campo e falasse algumas palavras para ele. E a outra coisa que eu gostaria que o senhor falasse também é sobre a programação do Nespro, né? Já que nós tivemos todos os eventos aí cancelados, inclusive, né, o grande evento que acontece aí anualmente, gostaria que o senhor falasse pelo que foi substituído e como é que vai ser feito isso. Muito bem. Então, ainda nós estamos vivenciando uma entre-safra. Todos aqueles que investiram em tecnologias para entregar um produto de alta qualidade, o boi gaúcho ele é fabuloso, eles precisam ter um pouco de estratégia para não se submeter a uma tendência de baixa e se desesperar e derrubar o preço do boi. Eles precisam olhar com calma, olhar com detalhes, porque se o consumidor está pagando por isso, estes ganhos precisam chegar até o produtor lá dentro da porteira.
e eles não podem entrar numa onda de que houve uma queda no consumo. Não, isso está estável e que aquele que desejar manter suas margens, e que é justo, que busque outras alternativas. Mas comprar boi gaúcho barato, não. Não. Isso que eu recomendo. Olhem com calma, analisem o mercado e, evidentemente, que cada gestor sabe onde deve atuar para obter melhores resultados. Nós estamos com uma primavera que está chegando aí, grandes leilões das principais cabanhas do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo muitas iniciativas profissionalizadas e teremos uma primavera de muito sucesso na comercialização de reprodutores, sem dúvida nenhuma, porque a cria entra num momento favorável. Então, nós precisamos investir nisso e atuar com todas as responsabilidades que esta situação de saúde nos preocupa. Com relação ao evento do NESPRO, tínhamos organizado para junho, cancelamos com vários eventos, transferimos para outubro e presencialmente cancelamos novamente e agora já estamos com data definida e queremos o Alex com toda a sua equipe de parceiro. 1º e 2 de outubro, dia 1º de tarde, quinta-feira, lá na exposição de animais que terá para comemorar os 50 anos da Expo Inter. Nós estaremos lá o dia 1º de tarde e sexta pela manhã, um evento num modelo totalmente inovador, vai ser como um estúdio de TV, vai ser nos moldes mais modernos que tem aí de transmissão, com palestrantes dos Estados Unidos, da Europa, produtores, chamadas de julgamentos entrando, ensinando, olha como se faz julgamento, chefes de cozinha, hora artística. Então, Alex, nós estamos um evento revolucionário. E precisamos, obviamente, desta parceria, da Conexão Rural, do teu programa, da tua equipe, do teu trabalho. Vamos em breve fazer contato para verificar como a Conexão Rural pode estar presente, como ela pode oferecer seu serviço altamente profissional para o mundo. Não é para o Rio Grande do Sul, é para o mundo. Não sei como é que vai se dar, mas vai se dar, professor, porque essa parceria, graças a Deus... Já está feito, já está. Estamos verdade. Todos os contratos, está definido. Temos 2 grandes parceiros, uma é a FEBRAC, o Leonardo Lamacchia encampou a nossa ideia, juntamente com a editora Centauros, nós estamos presentes e com vários parceiros que sempre nos acompanham nesse evento. Mas vai ser um evento respeitando todos os cuidados de segurança, onde nós teremos um estúdio lá na exposição de animais de esteio. Os 50 anos de Expo Inter vai fazer parte da programação oficial, transmitido por todas as redes sociais, canais de TV, blogs, o blog do Alex vai estar lá. Então, nós estamos muito entusiasmados com isso, Alex. E eu agradeço a oportunidade de colocar isso para todo o público que acompanha o teu trabalho. Conte conosco. Professor Júlio Barcelos, nosso muito obrigado. Foi bastante esclarecedor os seus posicionamentos, as suas informações, sempre de grande valia para o nosso público pecuarista. Um grande abraço e obrigado, professor. Obrigado a todos e um excelente programa. Abraços.